Boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui na hora 13 agora, com mais uma entrevista especial e nada mais especial, porque aqui estamos recebendo o nosso vereador Antônio Donato. Donato já foi presidente do diretório municipal do PT, uma das melhores gestões do Partido dos Trabalhadores, com descentralização dos diretórios, secretário de subprefeituras, tem uma larga experiência e é um vereador combativo na Câmara Municipal, líder de bancada. Bom, história que ele vai dizer aí para a gente um pouquinho. E hoje também vamos partilhar nossa entrevista com o nosso companheiro Enéas, que já tem estado aqui em outras entrevistas, e hoje vai compartilhar também essa entrevista importante com o Donato. Donato, eu tenho uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo e você vai responder também, não vai fugir dela, que é o seguinte: Tá bom. quem que é você? Por você mesmo, Donato. Bem-vindo, muito obrigado, boa tarde. Quem sou eu? Bom, boa tarde, Matias, obrigado pelo convite, boa tarde, Enéas, prazer estar aqui com vocês. Eu sempre me defino como um militante do PT, um militante pela distribuição de renda, por justiça social, por um Brasil mais justo e por uma cidade mais justa. É simples, mas isso é muita coisa, né? Então, eu me defino assim. Hoje estou vereador, mas antes de ser vereador, antes de ser qualquer coisa, de ter sido presidente do PT, como você citou, de ter sido secretário no governo Haddad ou no governo Marta, eu me considero um militante do PT e da luta por um Brasil mais justo e uma cidade menos desigual. Muito obrigado. Enéas, você fazer a pergunta agora, Enéas, fica à vontade. Donato, eu vou sair um pouco das perguntas mais específicas do mandato. Eu queria fazer uma pergunta mais geral. Eu considero você um quadro especial dentro do partido e acho que sinto falta das suas análises, que você escreva mais, que você discuta mais as grandes questões, ou você faz isso e eu não tenho acesso. E por isso que eu estou querendo trazer para você aqui uma primeira pergunta, já logo de cara, que eu estou aqui ouvindo um monte de gente. Outro dia eu assisti a live com o Zé Dirceu, ele defendeu que o partido já devia ter um candidato lançado pensando em 2022, este ano. Passados alguns dias, eu vejo o Haddad dizendo que o Lula considerou que ele deveria se viajar pelo Brasil e se lançar candidato. E na eventualidade do Lula não ser candidato, o Haddad é o nosso candidato. É o que eu estou entendendo. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós devemos mesmo lançar já um candidato este ano? O Haddad está certo em já sair? Bom, deixa eu fazer uma introdução aqui. Eu acho que, na verdade, a gente já deveria... o Haddad, pelo capital político que ele teve, os 47 milhões de votos e tudo que significou aquela campanha, ele deveria estar já desde o primeiro dia do governo Bolsonaro andando pelo país, porque ele naturalmente se tornou uma referência de oposição ao Bolsonaro, foi a maior liderança na disputa com ele, e esse capital político não poderia ficar disperso, né? Como de alguma forma ficou. Entendo as limitações, a conjuntura, uma série de problemas que possam ter havido, mas eu achava já que ele deveria ter se colocado andando pelo país. É evidente que a questão do Lula é a questão central da democracia no Brasil, né? Depois de tudo que apareceu aí na Vaza Jato e tudo que se configurou no país, é evidente que a condenação do Lula foi uma condenação puramente política e que tem que ser anulada para o bem da democracia. E sendo anulada, é meio inevitável que ele seja o candidato.
Então, isso tem que estar no centro da nossa análise. Mas a gente também percebe que, por toda a situação, a pandemia também impediu maiores mobilizações. Também não sei se a gente teria condição de realizá-las, né? A gente deveria... a gente não pode ficar esperando a justiça, até porque agora se trama um segundo arranjo no Supremo, né? Onde se valida a suspeição do Moro no caso do triplex, mas no caso do sítio, como foi concluído por uma juíza, outra que fez aquele copia e cola lá, não se validaria, e, portanto, o Moro seria suspeito num processo, mas a outra condenação do Lula se manteria e ele não poderia ser candidato. Então, isso só com mobilização, com o povo podendo participar mais, né? Por isso é central que a gente batalhe pela vacina, batalhe pela testagem em massa, para que a gente possa superar rapidamente essa pandemia e possa, inclusive, ter as condições de fazer a disputa política no terreno que ela precisa ser feita, que é na rua, na disputa junto ao povo. Agora, eu acho, para não fugir da pergunta, eu acho bom que o Haddad se coloque e comece a viajar ao país. Isso não exclui conversar com outras forças, não exclui discutir outros nomes, muito pelo contrário, né? Eu vi aí uma reação nervosa aí do Boulos, do PCdoB, e não vejo muito sentido nessa reação nervosa, porque o nome do Haddad já era um nome natural. Ele teve 47 milhões de votos na outra eleição, um nome que estaria colocado de qualquer forma. Então, ele andar o país é bom para todo o movimento de oposição, vai poder estar se movimentando, conversando com as pessoas, criando fatos políticos, falando com a imprensa, fazendo sua mensagem chegar mais longe. Então, acho que é correta a decisão de que ele comece a andar o país. Mas o nosso esforço central tem que ser para anular as condenações do Lula, porque essa é a questão central da democracia no país, e permitir que o Lula seja candidato. Aí é uma outra conversa se ele vai ser ou não, mas ele tem que ter as condições políticas e legais de ser candidato no ano que vem. Donato, primeiro, quero cumprimentar aqui a Cida Pérez, o Everaldo, o William Botelho, a Lucy, companheiros aqui do setorial. Eu estava comentando com o Enéas aqui da sua capacidade de elaboração, de articulação política. Até brinquei aqui que você devia ser candidato a prefeito em algum momento da política. Eu sei que isso é outro patamar de discussão. Mas, Donato, vamos falar um pouco de Brasília. Lamentavelmente, 230 mil mortes, né, a disputa aí pela questão da vacina, o desgoverno, desmatamento, desemprego. Bom, o PT aí fez um movimento de apoiar o Baleia Rossi contra o Bolsonaro, né? Parece que prevaleceu o fisiologismo da política na composição de oferta de cargos, ministério e tal, e tem aí o Lira e o presidente do Senado. O que significa isso no quadro político para a gente? Qual é a sua análise sobre essa situação? Olha, eu acho que o PT agiu corretamente em tentar formar um bloco anti-Bolsonaro, né, em torno lá do Baleia, que era o candidato possível naquele momento. É evidente que isso, a ação não que isso fosse uma garantia de avanços, mas talvez fosse não ter o controle completo das instituições pelo bolsonarismo. O Lira não significa exatamente isso, porque o Centrão é o Centrão e tem seu apetite, mas significa, pelo menos no curto prazo, uma vitória do Bolsonaro e um fortalecimento dele do ponto de vista da sua movimentação para impedir o impeachment, por exemplo, né? Então, acho que jogaram pesado, foram 3 bilhões de reais em emendas, é uma compra descarada de deputados e um processo de uso da máquina muito forte. É evidente que isso pode servir para, num ambiente a frio, retardar o impeachment, mas num ambiente a quente, ou seja, de mobilização popular, povo na rua, descontentamento,
que eu acho que é possível que aconteça, porque você tem uma situação muito grave no país, né? Você tem uma segunda onda sem controle ainda, perspectiva de vacina no curto prazo ainda é pequena, né? Você tem uma vacinação tímida, né? E é difícil que ela ganhe muita escala, pelo menos nesse primeiro semestre, acho difícil. Você tem o fim do auxílio emergencial, estão falando num novo auxílio, mas em patamares muito menores, né? Você não tem a retomada da economia, você tem um desemprego alto, você tem uma inflação voltando, que atinge principalmente as camadas mais pobres da população, que é uma inflação principalmente nos bens de consumo, na cesta básica, nos produtos alimentícios. Então, você tem uma situação de desgaste grande, que pode gerar um processo de perda rápida de apoio do Bolsonaro. Então, isso vai se refletir no Congresso, independente de ser o Lira ou não. Então, a resolução da situação política depende muito dessas variáveis aí, né? Eu acho que o PT tem que pôr o bloco na rua, por isso eu acho positivo que o Haddad comece a andar o país, mas não só para falar de 2022, tem que falar de 2021, tem que falar das necessidades do povo hoje, né? Tanto do ponto de vista da economia, né, de ter um auxílio emergencial, de ter uma política de geração de emprego, de investimento, e de ter uma política sanitária decente, né, com investimento na vacinação, na testagem, enfim, no que é possível fazer e que foi sabotado esse tempo todo por Bolsonaro. Então, acho que dessa forma a gente pode reconectar uma conversa com o povo, e para ter tudo isso é necessário colocar na pauta o fora Bolsonaro, né? Então, isso, acho que nessas andanças do Haddad, espero que ele seja um catalisador dessa mobilização, né? E espero que o Lula também ande junto, né? Eu acho que depois que ele estiver vacinado, em breve ele vai estar vacinado, acho que ele vai poder contribuir bastante aí andando pelo país também. Ô, Donato, eu concordo com você, com tudo que você falou aí, acho perfeito. Mas a minha grande questão é a seguinte: claro que a eleição, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, o Bolsonaro ganhou, levou essa e se fortaleceu, atraiu, né, o Centrão para o lado dele, ou o Centrão agora tem o Bolsonaro nas mãos, porque, pelo que eu tenho visto aí, as entrevistas tanto do Rodrigo lá, quanto pode vir a ser candidato a vice-presidente numa chapa do Bolsonaro, né, que é o Antônio Carlos, não, né? Como é que chama lá, da Bahia? O Neto, não, o neto do Antônio Carlos, né? Que é o ex-prefeito de lá. Agora, isso aí me parece que coloca para nós só uma condição, que é a mobilização popular. Mas eu não consigo ver essa possibilidade de movimento de mobilização popular, alguma coisa que esteja, sabe, se articulando ou articulado, que consiga pôr esse povo na rua. Porque todas as experiências que nós tivemos positivas na América Latina agora nos últimos tempos, na Argentina tinha o povo na rua, no Chile tinha o povo na rua, na Bolívia tinha o povo na rua. Ainda agora, na eleição de ontem, o MAS não, o MAS não, tem um nome lá, UNO, né, que é como é que chama lá? O país aí... Equador. O Equador. Nunes. O Equador, primeiro lugar com 33% dos votos, segundo com 21, 22%. Eu sei que lá vai para o segundo turno, uma situação complicada, mas você vê que existe um movimento. Você vê na Venezuela, só resistiu porque existiu um movimento popular e o apoio, é claro, de partido da Rússia,
Agora, aqui a gente não conseguiu ainda construir esse movimento. Como que fazer para construir esse movimento? O que fazer? De fato. Porque o PT, nós estamos no PT há tantos anos, nós sabemos do PT. Vamos ter que voltar a fazer trabalho de base, nós temos que ir lá no bairro, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal, como se isso aí fosse possível. Quando, na verdade, nós não estamos na montagem de um partido a partir de um determinado, vamos dizer, acúmulo de forças de vários segmentos, seja da igreja, seja do sindicato, seja do movimento estudantil. O partido já existiu. O partido está numa fase em que essa parcela não está dentro do partido, ou aquela que está dentro do partido não está disposta a ficar na periferia, não está disposto a ficar organizando a mobilização, propriamente dita. É o que eu sinto, estou colocando. Então, eu fico imaginando que nós temos que ir para um outro patamar político mais amplo, com novas bandeiras e conseguir fazer pôr o povo na rua. Agora, eu confesso que essa é a grande questão para mim. Como que nós vamos pôr? Com ou sem pandemia? Porque se você põe uma carreata aí com 10 mil carros na rua, repercute. Como é que você é? Não, eu acho que você tem razão. A gente primeiro precisa ter iniciativa para isso, precisa primeiro trabalhar para unificar todas as forças aí, em primeiro lugar da esquerda, para ter uma pauta comum de mobilização. Segundo, também não tem receita pronta, né? A gente vê, se você for falar do Chile, por exemplo, foi um fato, como aqui o tal dos 20 centavos, lá foi uma coisa parecida, foi um aumento do metrô e tal, que gerou uma explosão, porque tinha uma situação não resolvida embaixo que foi se acumulando as tensões. Que eu acho que é o que está acontecendo aqui. Em algum momento isso vai explodir. Evidente que não podemos ter uma visão contemplativa, ficar esperando explodir, mas assim, a situação é muito grave, então não tem saída, tem que organizar as forças, o máximo de forças possível do lado de cá, da maneira mais ampla, e fazer o dia a dia, não tem saída, né? Para a gente não tem outra saída. Quando isso vai acontecer, se isso vai ter sucesso, se vai ser no curto prazo, se vai ser no médio prazo, se vai canalizar para 2022 ou não vai, se vai acontecer antes, ninguém tem bola de cristal, mas a gente tem que trabalhar com o objetivo, porque a situação é insuportável, eu acho, insuportável. Eu vejo aqui, eu tenho andado muito essa periferia, o desemprego, o auxílio emergencial, que acabou em dezembro. Os efeitos vão começar a se sentir mais fortemente agora, já começa a procura de novo por cesta básica, o desespero das pessoas, e então a gente vai ter que agir, né, organizando esse povo de alguma maneira, né? Não é simples, não é fácil, não tem receita pronta, mas um partido político tem que fazer isso. O PT tem inúmeras dificuldades para fazer isso, é verdade, né? A gente acabou sendo um partido muito institucionalizado, muito voltado para os seus mandatos e pouco para a organização do dia a dia da luta do povo. Mas a gente não tem saída, para enfrentar essa situação, tem que se dedicar a isso, né? A procurar organizar em cada luta, em cada bairro, aí, em cada reivindicação, o povo. E ter bandeiras gerais que também aponte uma perspectiva, né? Tem que atualizar também nossa visão do país e da estrutura social dele, né? A gente tem uma mudança muito grande nesses 40 anos, né? Nós vamos completar 40 anos dia 10, 41 anos, e o Brasil que gerou o PT na década de 80 não é o mesmo país, né? Se desindustrializou, o setor de serviços é preponderante, isso gera uma precarização do trabalho, você tem agora a tal da uberização também do trabalho, gerando o que eles chamam de precariado, né? Uma classe, tudo muito mais difícil de organizar. Uma coisa era ter uma Volkswagen com 30 mil funcionários,
Hoje, quem tem 30 mil colaboradores que se acham empreendedores é o Uber, né? Deve ter 200 mil. Então, é o maior empregador da cidade, provavelmente, sem ser patrão, né? Quem é o patrão, no fundo, é quem vai no aplicativo e faz o papel de capataz, dando as estrelinhas e controlando o trabalho daquele motorista de aplicativo. Então, é tudo muito complexo, né? Então, acho que a gente vai ter que fazer um esforço teórico também, né? Acho que a Fundação Perseu Abramo procura fazer, mas vamos ter que nos conectar com essas novas necessidades do povo, né? Donato, primeiro, tem um comentário aqui do José Rosa Neto, de Pirus. Ele fez uma pergunta bem extensa. Eu vou tentar resumir, vou pedir desculpa não publicar, porque é muito extensa, mas ele fala um pouco do papel do PT em ter apoiado, você já comentou, o Baleia Rossi, por que não lançar candidato único, né? Para mim, essa é uma questão aí vencida, mas ele fala um pouco se o PT errou ter apoiado o Baleia Rossi, né? De ter lançado candidato próprio, se o PT não está ficando sempre no final da fila e tal. Eu acho que, bom, ele fala aqui se o PT errou na escolha de ter apoiado, né, e se deve ter lançado candidato próprio. O que você acha sobre isso? Enéas, pensa um pouco, depois vamos falar um pouco da questão do município, tá bom, Enéas? Donato, por favor, comenta aí para dar a resposta. Não, como eu falei, eu acho que, assim, foi uma tentativa de derrotar o Bolsonaro. A gente poderia fazer uma política de marcar posição, vai lá, porque eu também, a eleição da Câmara, as pessoas também dão uma importância, assim, como se o nosso apoio ao Baleia Rossi significasse alguma ilusão no que é o Baleia Rossi, no que é o MDB, no que for o papel deles no golpe, mas a gente tem que trabalhar para dividir o outro lado, né? Porque se o outro lado estiver unificado, eles são maioria. Então, no parlamento é o que dá, sem mobilização popular, sem pressão de fora para dentro, é muito difícil alterar a correlação de forças lá. Então, acho que foi correto, isso não compromete, não. Eu sei que tem gente que tem uma visão, digamos, mais purista, mas eu não acho que isso contamina o PT, não acho que esse é o problema político, não. O problema mesmo é se a gente pudesse ter uma posição confortável, vai lá, marca a posição, faz um discurso, tem lá nossos votos e pronto, vai para casa de alma tranquila, né? Mas sem mexer em nada na conjuntura. Bem ou mal, mesmo perdendo, você deslocou algum setor lá que está em conflito com o Bolsonaro, que é um setor pequeno, porque a gente esperava que fosse maior, que fosse até suficiente para derrotar o Bolsonaro. Mas, assim, no Congresso, o uso da força do Executivo, quando se usa, é muito grande, né? E a gente sabe o que foi o Cunha para nós, né? E a ideia era ter um tipo de entrave a um controle absoluto do Bolsonaro do parlamento. Então, acho que foi correta a estratégia, acho que não... mas, enfim, esse debate sempre tem que ser feito, porque diz respeito um pouco qual que é a estratégia do PT na conjuntura. Agora, a frio, sem mobilização popular, você não tem muito o que fazer lá, né? A não ser movimentos no sentido de dividir o outro lado. Acho que foi o que foi feito. Eu estou de acordo com o que foi feito. Eu acho que o PT agiu corretamente e pena que não conseguiu dividir mesmo. Concordo plenamente com você, viu, dona? Mas falando da prefeitura, falando dos nossos companheiros que são parlamentares, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja mesmo com deputados federais. Uma coisa que o pessoal com quem eu converso tem colocado muito é a questão da visibilidade do PT ou da oposição na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ou seja, eu acompanho você, vejo as suas ações, a sua luta constante lá dentro
né, da Câmara, acompanho o Paulo, vejo, ele corre esse estado de São Paulo inteiro, você tem acompanhado, sabe, ninguém anda mais no estado de São Paulo do que o Paulo Fiorino, nem o partido, nem o presidente do partido no estado, nunca não anda nem 10% que o Paulo anda no estado, conversando com os militantes. Mas a visibilidade do partido, a visibilidade da oposição dentro lá da Câmara, da Assembleia, está reduzindo. Eu sei que existe um cerco por parte da imprensa. Eu acho que esse é um grande problema que a gente não consegue, né, romper, ou não conseguiu, ou não estamos conseguindo romper. Mas como é que você vê essa possibilidade da gente romper e aparecer mais como oposição, de fato? Porque hoje, na Câmara, com o número de vereadores, por exemplo, que o prefeito tem, e a soma nossa da oposição, a gente tem muito pouco para fazer, só indicar CPI, só fazer uma coisa ou outra, mas não ganha, não tem peso. Você chega aqui na esquina, você pergunta, as pessoas não estão sabendo. Mas você sabe o que está acontecendo na Câmara? Você viu que o PT lá fez isso, ou o outro partido fez isso, né? Enfim, eu sinto a falta de visibilidade da ação da oposição na Câmara Municipal. Esse é um desafio, não é simples. Na gestão passada, eu posso falar da outra, porque agora está começando, né? Vamos ter a primeira votação só na quinta-feira, então, por enquanto, não aconteceu nada lá. Mas na outra gestão, de fato, tinha uma maioria esmagadora do Covas, eram mais de 40 vereadores, e 9 do PT, 2 do PSOL, contra 11. A gente conseguiu resistir muito em vários debates, em alguns até com vitórias importantes. Quando tem mobilização, como no caso da Previdência Municipal dos Professores, a gente consegue potencializar a nossa ação. Tem o problema da mídia, que a gente sabe que a mídia, em particular na cidade de São Paulo, pra você ter uma ideia, tem repórter de jornal grande aí do Estadão, por exemplo, que fala, não adianta passar matéria para mim que não vai sair, então passa para outro. Né? Porque já tem uma ordem de cima no jornal, não incomodem o Covas. Então é um governo medíocre, como foi, e que depois, na reta final, a gente não consegue dar visibilidade para as ações de oposição, é verdade também. E é evidente que a gente não pode pôr só a culpa na mídia. Eu acho que tem um papel nosso que a gente tem uma dificuldade ainda, principalmente o PT, com essa nova realidade das mídias sociais. A gente tem feito um esforço, mas um esforço meio, cada mandato faz a sua mídia, não tem uma coordenação partidária que permitisse ter uma rede. O PT, com o espaço que tem, a militância que tem, a influência que tem, os simpatizantes que tem, poderia ter uma rede de mídias sociais, de grupos de WhatsApp, muito maior do que tem, e articulando isso. Infelizmente, é uma ação que o PT não conseguiu fazer ainda. Então, fica meio, cada mandato tenta fazer, e isoladamente a gente tem procurado melhorar, mas a gente vem de um outro tipo de mundo, né? Uma militância presencial, de organização, de a reuniãozinha no bairro, na casa de um, na casa de outro, que é o que a gente aprendeu a fazer no PT e é o que a gente faz até hoje. E a gente perdeu o pé, e tem uma certa militância, principalmente mais jovem, que já vem desse mundo digital e lida de outra maneira com esse mundo digital. E o PT tem tido uma enorme dificuldade de avançar aí, né? Isso na candidatura a prefeito ficou evidente, né? Na candidatura à prefeitura passada, ficou evidente essa dificuldade. Então, eu acho que o PT precisaria coordenar um esforço, e esse esforço, nessa conjuntura, deveria ir além do PT, né? Além do PT, integrar todos os partidos de esquerda. Eu sei que cada um tem seus objetivos, sua
sua base própria, mas em alguns assuntos a gente teria que ter a capacidade de multiplicar. Você vê, por exemplo, o padre Júlio, sozinho, com uma marreta na mão, criou um fato político, que não pôde ser ignorado. E a gente tem sido incapaz de lidar com esse mundo simbólico, de criar fatos e de denunciar políticas com gestos que não precisam de muita gente, precisam de uma ação certa no momento certo, com um grande conteúdo simbólico, né? E essa disputa a gente não tem sabido fazer. Isso é real e a gente precisa melhorar muito nisso. Só um pouquinho, Matias. Porque eu percebi também, Donato, que o fato da gente não conseguir criar e principalmente utilizar as redes sociais de uma maneira mais ativa, também atingiu os partidos conservadores. Eu vejo que aqui o Toninho Paiva não foi eleito. O Gilson Barreto não foi eleito. Veja você, que são candidatos que têm base social, que se elegeram a vida toda e, de repente, sumiram. Né? Por que sumiram? Então, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco esse estilo de isso que você falou, né, de fazer essas reuniões pequenas, que todo mundo sempre fez. Mas eu acho que tem mais problemas, né, que a gente precisa pensar, porque aí a base da igreja não está com a gente mais. Sim, eu acho que colocam para o PT uma conta que não é só do PT. Essa conta, porque o PT ele foi um desaguadouro de muitos movimentos. A igreja progressista, bom, praticamente acabou na periferia de São Paulo. Sobraram alguns heróicos padres aí. Era aí que se formava gente, aí que se organizava movimento. O movimento de moradia foi organizado na igreja, o movimento de saúde da Zona Leste foi organizado na igreja, e tantos outros. Sindicato, as oposições sindicais, as famosas Chapa 2, formavam gente, organizavam militância, davam, enfim, tinham penetração, inclusive nos bairros. A gente ganhou os sindicatos, na dinâmica, se burocratizaram e se afastaram também, além da mudança no mundo do trabalho, que eu já falei lá atrás. Diminuiu a importância dos sindicatos. Então, tem todo um refluxo que não é só do PT. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar o que está se mobilizando. E foi, inclusive, com base em políticas do PT. Toda a cultura de periferia, que hoje está até distante do PT, se valeu dos programas do PT, do VAI, dos fomentos, tudo o governo do PT, governo da Marta, governo do Haddad, que fomentaram muitos grupos que se organizaram na periferia, além da própria expressão desses grupos, e a gente está muito afastado disso. Isso é vivo, existe, tem um feminismo renovado na periferia, inclusive, tem a luta contra o genocídio da juventude negra, são lutas que o PT está muito afastado, né? Os movimentos tradicionais refluíram e os novos movimentos, o PT não está colado como deveria estar. Então, isso gera essa dificuldade, principalmente em relação à juventude, né? Renato, você acompanhou aí o orçamento, a execução do orçamento dos 4 anos do governo Covas, né? Bruno Covas, e o Caixa, né? O recurso que sobrou de campanha aí, parece 17 bilhões. Você falar sobre isso. Quais são os desafios que nós temos para 2021? Agora, retorno às aulas, né? Uma disputa, talvez vai ter greve dos professores. Sei que você tem o projeto aí de taxação das grandes riquezas, né? Grandes fortunas, a questão do auxílio emergencial. Quais são os desafios para 2021? Estamos aqui 2h10, estou preocupado com o seu tempo também de agenda. Fica à vontade para responder. E ver qual é o seu tempo ficar com a gente mais aí, tá bom? Obrigado. Então, acho que a gente tem muitos desafios. A prefeitura meio contra o senso comum, né? O senso comum diz, bom, a prefeitura tem uma crise no país, está todo mundo sem dinheiro. A prefeitura de São Paulo, depois, se vocês quiserem, a gente faz uma live só sobre isso para explicar, está com muito dinheiro, por uma série de fatores.
e terminou com 17.300 em caixa. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento desde lá do Kassab, Kassab Serra para Kassab, depois Kassab para Haddad, Haddad para Dória. De um governo para o outro, se passou com 5 a 8 bi de caixa. Você tem 17 bi em caixa. Então é muito dinheiro, é possível fazer muito política pública. E eles fizeram uma política de entesouramento para gastar no último ano da eleição, veio a pandemia, eles gastaram lá nesse tipo de ação que eles fizeram, de recapeamento, de quebrar calçado e fazer de novo, essa coisa de zeladoria mais intensa, mas sobrou muito dinheiro. A gente pressionou muito para o auxílio emergencial e o Covas acabou enviando uma proposta de um novo auxílio emergencial por mais 3 meses, que deve começar a ser discutida a partir de quinta-feira na Câmara. Mas foi a nossa pressão. Lá atrás, nós protocolamos o auxílio emergencial em abril do ano passado, na nossa bancada, o Suplicy propôs a renda básica emergencial, a bancada toda foi junto, pressionamos muito. Em outubro do ano passado, no período eleitoral, ele aprovou. Pagou em dezembro, e agora a gente volta à carga, e a gente vai discutir que esse auxílio pode ser maior, até porque o auxílio federal, dessa vez, ou não teremos, ou será muito menor do que podia. Então, a Prefeitura de São Paulo pode colaborar mais. A Prefeitura de São Paulo deveria ter tido uma postura muito mais incisiva na testagem, e mesmo, eu me arrisco a dizer, na questão da vacina. Porque se o Ministério da Saúde autorizou empresas particulares a comprarem vacina, por que não o município não pode comprar vacina? Eu coloquei essa pergunta para o secretário Edson Aparecido e ele teve que admitir que isso era uma possibilidade. O município, com dinheiro em caixa, 10 milhões de doses de vacina e 500 milhões de reais. Você tem 17 bi, tendo uma parte de dinheiro carimbado, que você tenha 5, 6 bi livre, 500 milhões de reais em vacina, mais 500 milhões no auxílio emergencial é 1 bi. Né? Não é um dinheiro que vai quebrar a prefeitura, muito pelo contrário, um dinheiro que existe. Então, a gente vai estar debatendo essas questões na Câmara. Tem um debate que é estrutural para a cidade, que diz respeito ao plano diretor, porque em 2014, quando foi aprovado o plano diretor, se estabeleceu que após 7 anos teria uma revisão, que é 2021. E o mercado imobiliário não quer fazer uma revisão, ele quer reescrever o plano diretor, liberando de toda maneira todas as áreas da cidade para o mercado, e isso a gente não pode aceitar, porque a gente tem uma cidade tão caótica, muito fruto da pressão da especulação imobiliária. Então, isso vai ser uma luta estratégica que a gente vai ter que tomar, vai precisar de mobilização, vai precisar de articulação política, porque o peso que vem aí do mercado imobiliário é muito alto pelo que a gente vê. Mas o central nesse momento é discutir a questão da vacinação, da pandemia, a volta às aulas nessas condições que a gente conhece, continua achando inadequada, né? Eu acho que a gente, evidente, eu entendo que existam vários problemas com a não frequência nas aulas, mas voltar às aulas de um jeito, sempre, com todo esse tempo, você percebe que foi sem planejamento, mais uma vez, né? Apesar de todo o tempo que teve, e sem convencimento dos professores e de boa parte dos pais. Então, vai ser uma volta às aulas capenga, né? E isso não resolve problema nenhum. Então, era melhor ter discutido mais com os sindicatos, mais com a categoria, mais com os pais de alunos, para que a gente tivesse uma coisa mais pactuada e pudesse ter um resultado melhor, né? Então, é uma preocupação grande. E a gente está cobrando, né? Que a gente possa ter, o Albano está falando aí, a vacina para o pessoal da educação, mas eu acho que é evidente que o pessoal da educação merece a vacina rápido, porque vai voltar para a escola, mas a gente tem que
que pressionar para mais vacinas. E mais vacinas, a Prefeitura de São Paulo tinha condição de sair por aí comprando vacina. O governo da Bahia foi já na Sputnik. Acho que a gente teria que ter ações desse tipo para poder vacinar em massa os professores, naturalmente, mas todos os grupos de risco, porque aí você vai para outro patamar e tem muito mais tranquilidade, porque também não adianta só resolver os professores e a família dos alunos está exposta, né? Acho que isso também não é correto. Então, eu acredito que é necessário um esforço grande para que a gente tenha uma vacinação massiva. Estou no meu limite, Matias, infelizmente a gente se compromete no outro momento vir aqui com mais tempo, mas eu tenho uma reunião na Secretaria da Habitação que eu não posso faltar, porque tem alguns temas lá que eu preciso tratar. Posso só fazer uma sugestão? Não é? Eu pensei, caberia um memorial aos mortos pela Covid-19 aqui na cidade de São Paulo? Acho que sim, acho que a gente tem que manter viva, porque, na verdade, muita gente morreu e não seria necessário morrer, né? Muita gente morreu pela ação criminosa do Bolsonaro, e eu não quero igualar o Covas e o Dória ao Bolsonaro, mas eles falharam muito também, né? E a gente teria que fazer um balanço disso. Mas é evidente que o Bolsonaro é o genocida número 1, e a gente não pode deixar esquecer isso, e ao mesmo tempo tem que manter viva a memória dessas pessoas que nem tiveram direito ao enterro digno, né? Nem direito ao enterro digno. Fora os que morreram e que não aparecem como mortos por Covid, né? Nós sabemos que são milhares, né? Também, na cidade de São Paulo, se estima que são mais de 7 mil. Tem 17 mil oficiais, né? Se estima mais de 7 mil que era Covid e não foi registrado como Covid. Que morreram. Só nós vamos aqui liberar o Donato para a agenda, porque a vida que segue, e já está convidado para uma outra atividade. E aí, muito obrigado, Donato, muito obrigado, Enéas. Vamos encerrar aqui para liberar o Donato e dizer que quarta-feira... próxima falar mais sobre o debate é sobre a volta às aulas. Legal. E nós vamos compor uma agenda para o Donato voltar aqui outro dia. Um grande abraço, muito obrigado. Eu acho que o Donato tem que falar mais sobre coisas gerais, Donato. Quero ver você falar sobre a política nacional. Eu sou muito paulistano. Do dia a dia. Mas essa coisa miúda aí, o que não é fora Bolsonaro, você entendeu? É o povo na rua. E acho que você tem esse fora Bolsonaro, impeachment já e vacina já para todos, gratuita. Isso aí. Obrigado, Matias. Obrigado, Enéas. Um abraço. Valeu, Donato. Um abraço.